Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora uma sequência de videoaulas destinadas a alunos do terceiro ano do ensino médio. Quero começar apresentando o nosso material, o livro didático Conexões com a Física, dos seguintes autores. É um livro do PNLD adotado na nossa escola. Na aula de hoje, vamos para a turma do terceiro ano. E vamos começar de onde nós paramos das nossas aulas presenciais. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão, um resumo esquemático do conteúdo que nós estávamos abordando sobre a carga elétrica, processos de eletrização e força elétrica. Na aula de hoje vamos falar sobre a eletrização, os processos e iniciar um pouquinho de força elétrica ou forças coulombiana. Então vamos lá. Para o nosso início de aula, de vídeo aula, eu quero utilizar um resumo esquemático previamente feito por mim no nosso quadro branco que será utilizado para escrita. Então vamos lá. Então aqui está um resumo da carga elétrica. Basicamente é isso. Eu coloquei aqui a nossa origem. A carga elétrica ela surge, ou melhor, não a carga elétrica, mas o conceito, ele surge na Grécia Antiga a partir do filósofo Tales de Mileto, com esta resina encontrada na madeira chamada de âmbar, ou âmbar do grego electron. Então, Tales percebeu que essa resina ela possuía a propriedade de atrair para si pequenos pedaços de palha, pelo. E aí ele começa o estudo do que hoje nós conhecemos por eletricidade. Mas aí tem tudo um contexto ao redor da carga elétrica. Então, a princípio, o modelo que nós iremos adotar é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, para o qual você tem cargas positivas, que nós chamamos de prótons, e cargas negativas, hoje chamamos de elétron. E é claro, no núcleo atômico, nós temos uma partícula, várias partículas, os nêutrons, que não têm carga. Sobre isso é preciso nós trazermos à memória uma coisa bem interessante, a diferença entre um corpo, neutro, deixe-me melhorar aqui meu pincel, a diferença entre um corpo neutro e o nêutron do núcleo do átomo. Qual é a diferença? Um corpo neutro, dizemos que um corpo está neutro quando o número de cargas positivas são iguais ao número de cargas negativas. Neste caso, nós dizemos que o corpo está neutro. Diferentemente do nêutron, que é uma partícula do núcleo atômico, que não tem carga. Feito esse breve resumo, vamos agora falar sobre a interação das cargas. Desculpa. Estou em casa, não tem problema, estou em isolamento. Bom, então, na interação das cargas, nós, à época, falando especificamente sobre o modelo atômico de Rutherford, vamos abordar aqui uma particularidade. O experimento realizado por Rutherford, o experimento da folha de ouro sendo bombardeada por uma radiação, Rutherford percebeu que as partículas elas eram defletidas. Se elas eram defletidas, é porque no núcleo existiam partículas.
Então Rutherford idealizou um modelo chamado de modelo do sistema solar, porque assemelha-se ao modelo do sistema solar. E aí, na época, sabia-se que já se conhecia o conceito que cargas de sinais contrários se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Já se sabia disso. E ao se saber disso, era questionado a seguinte pergunta para o Rutherford: se cargas contrárias se atraem e cargas iguais se repelem, então por que o elétron não colide no núcleo atômico, não cai no núcleo atômico? Então, experimentalmente, o Rutherford demonstrou isso. Agora, a resposta para essa pergunta, ele não tinha. Quem deu a resposta para essa pergunta foi o dinamarquês Niels Bohr, propondo a seguinte situação, a ideia de níveis de energia. Bohr disse que um elétron possuía níveis de energia definido e ele só passava de um nível para outro superior ao ganhar energia. E ao passar para um nível superior, ele acabava perdendo essa energia e voltando para o nível de origem. Então, Bohr deu a resposta para essa pergunta, propondo a ideia de níveis de energia. Aquilo que você estuda na química, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, ou seja, camadas e subníveis. Por isso que o modelo atômico é chamado de Rutherford-Bohr. Portanto, voltando à nossa breve definição, da qual nós vamos estudar a força elétrica, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Nos processos de eletrização, nós temos a eletrização por atrito. Nesse processo, quando eu pego, por exemplo, dois corpos e atrito entre si, os corpos antes neutros, agora eletrizados após o atrito, adquire cargas contrárias. Obrigatoriamente, na eletrização por atrito, os corpos se eletrizam com cargas de sinais contrários. O processo de eletrização por contato, uma vez um corpo, por exemplo, um corpo neutro, em contato com um corpo eletrizado negativamente, após o contato e separado, os corpos se eletrizam com cargas de mesmo sinal, diferentemente do atrito, que ele se eletriza com cargas de sinais contrários. E o terceiro processo, o processo de eletrização por indução, que é aquele quando eu tenho, por exemplo, um corpo neutro e um corpo carregado eletricamente. Ao aproximar, você tem um processo de indução dos pares das cargas elétricas iguais, são repelidas para um lado, e as cargas contrárias são atraídas. Então, neste processo, você tem indução. E no processo de indução, os corpos se eletrizam com cargas contrárias às do indutor. Quando eu ponho, por exemplo, o próprio dedo fazendo um terra. Nos processos de eletrização, nós temos com uma equação, que é a eletrização por contato. Neste caso, deixe-me tirar aquela seta, ele possui uma equação, que é essa daqui. Se eu colocar duas cargas em contato, a minha carga líquida final será a soma, o somatório das cargas dividido por N, que é o número de cargas. Portanto, se eu tiver apenas duas cargas, Q1 mais Q2 dividido por 2. Se eu tiver três cargas,
Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3 e assim sucessivamente. Daí, nós temos agora a forma de quantização da carga. Quantização da carga. Aqui nós temos a equação da quantização, conforme o experimento de Millikan. Millikan calculou experimentalmente que a carga elétrica possuía múltiplos inteiros de 1,6, né? Então, esse aqui é a carga, é a carga elementar do próton ou do elétron. Está escrito aqui mais ou menos. E por que mais ou menos? Está escrito mais ou menos. Deixa eu melhorar meu slide. Está escrito mais ou menos porque se estivermos falando de um próton, ele é positivo. Então, fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E se estivermos falando de um elétron, ele fica negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Para fins de cálculo, a gente põe em módulo e não tem problema. Mas para fins conceituais, aí tem uma importância para você saber se a carga está em excesso ou em falta. Então aqui está a nossa equação da carga elétrica. Ela segue múltiplos inteiros de E, que é a carga elementar. Múltiplos inteiros de 1,6 vezes 10 a menos 19. Feito essa breve introdução, deixe-me colocar aqui o experimento de Charles Augustin de Coulomb, francês, que experimentalmente mediu a interação entre a carga elétrica. Quero colocar aqui essa figura para a gente analisar. Nela nós temos aqui em cima basicamente o que nós comentamos agora há pouco, a interação entre as cargas. E aqui embaixo um experimento bem interessante de laboratório, bem fácil, nós fizemos isso em laboratório, embora isso aqui esteja um pouco forte, né? A interação aqui dos cabelos dessa jovem. Por que eles estão assim? Porque ela, ao tocar nessa cuba metálica do gerador de Van de Graaff, cargas elétricas são dirigidas para todo o seu corpo. E é claro, nós vamos estudar posteriormente o poder das pontas. Ela vai para os cabelos, como a carga tem a mesma natureza, ou seja, o mesmo sinal. Portanto, cargas iguais se repelem, é o que dá este efeito, esse fenômeno de levantar os cabelos, porque as cargas têm natureza iguais, portanto se repele, colocando o cabelo com essa característica. Vamos falar dessa característica da interação de força elétrica proposta por Charles Augustin de Coulomb. Deixa-me ver aqui a página para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar tão longo, gente. Só um pouquinho. Charles Augustin de Coulomb, eu quero fazer um exercício da página de número 34. E nós vamos proceder da seguinte forma. Eu quero, deixa eu ampliar aqui para que nós possamos acompanhar. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Eu quero resolver uma questão, somente uma, hoje, e deixar as demais para você fazer em casa. E a partir da próxima aula nós retomamos a partir dela. Hoje eu quero fazer a questão, quero resolver com vocês a questão de número 4 e queria fazer a indicação da questão de número 5 para casa. Então, vocês alunos, tente resolvê-la e na próxima aula nós iremos continuar a partir dela. Quero fazer isso no meu quadro digital. Eu já separei ela aqui previamente.
para que nós pudéssemos ganhar tempo e o vídeo não ficar tão longo. E assim você pode parar o vídeo em uma resolução que talvez você não compreendeu bem. Vamos lá. Bom, gente, quero mostrar aqui a referência. Por que vou mostrar a referência? Porque a obra é do livro adotado na nossa escola, né? Então os autores precisam da referência. E você também, para acompanhar no seu livro em casa. Cada um tem o seu livro, foi entregue, e você pode fazer o acompanhamento nele. Então a questão de número 4 da página de número 32 do livro do terceiro ano. Vamos resolver essa questão agora. A partir da equação de Torricelli não, estou em outra aula. A partir da equação de Charles Augustin de Coulomb, que é a equação da interação entre as cargas. Deixa eu melhorar o meu pincel. Vamos ver como é que está agora. Está muito fino. Aí sim, esse já está bom. Força elétrica é igual a constante eletrostática no vácuo, medido por Cavendish, em vezes o produto das cargas elétricas em módulo, ou seja, qualquer que seja o sinal das cargas, o resultado vai ser o mesmo. No entanto, o sinal serve para a gente analisar se a força é de natureza atrativa ou repulsiva. Como? Se as cargas têm sinais opostos, então essa força é de natureza atrativa. Se as cargas têm sinais iguais, então essa força é de natureza repulsiva. Cargas contrárias, atração. Cargas iguais, repulsão. Então, iremos resolver a partir desta equação aqui. Vamos lá. A constante eletrostática no vácuo, aqui está o valor dela. Então, vamos só substituir. Vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes uma das cargas em módulo. Aqui está o Q1. Vamos evitar a leitura, porque aqui é basicamente matemático. O conceito físico é só a natureza atrativa ou repulsiva. Então vamos tentar ganhar tempo. Não vou colocar em módulo porque ela está positiva. 2 vezes 10 elevado a menos 8. Semelhantemente, a segunda carga que está negativa, o módulo vou deixá-la positiva. Por isso vou escrever aqui 6 vezes 10 elevado a menos 18. Então, essas cargas estão separadas por uma distância d. Isso é muito importante. Observe que a constante é em metro. A unidade de medida está em metro quadrado, bidimensional, portanto, numa dimensão é metro. O que significa dizer que nós temos que colocar essa grandeza aqui em metro também, ou seja, 20 centímetros. Eu posso dizer que 20 dividido por 100, 1 metro tem 100 centímetros, é 0,2 ao quadrado. Muito embora trabalhar com a notação científica fosse mais fácil, mas vamos deixar assim, senão o vídeo vai ficar muito longo. Força é igual a, agora, propriedades da potência. Gente, deixe-me escrever aqui um breve resumo de umas propriedades da potência, propriedades matemáticas. Deixe-me escrever aqui e nós iremos recorrer sempre a elas. Propriedades. Então, se eu tenho, por exemplo, a propriedade da potência A elevado a M vezes A elevado a N, propriedade da potência, repete a base, o A é a base e o M o expoente. Então, repete-se a base e soma
se os expoentes. Então, aqui está a propriedade da potência. E se eu tiver a elevado a m dividido por a elevado a n? Repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, aqui eu tenho a propriedade da divisão. Logo, último caso, não o último caso, mas o que vai nos servir. Se eu tiver a elevado a n, eu posso escrever isso como 1 sobre a elevado a menos n. Ou seja, sempre que o denominador for com a potência elevado para o numerador, a potência sobe com sinal contrário. Se está negativo, sobe positivo. Se está positivo, sobe negativo e assim sucessivamente. Feito esse breve resumo, vamos voltar para a nossa resolução. Então, vamos multiplicar em cima 9 vezes 2 e o resultado vezes 16. Eu sei que 9 vezes 2 dá 18 e 18 vezes 6 dá 108. Então, aí a gente aplica a propriedade. Repete-se a base 10, 10, 10. Então, repetindo a base 10 e soma-se os expoentes. Aqueles, olha, 9 menos 8 e menos 8, certo? Bom, eu posso fazê-lo direto. Como? Eu sei que menos 8 e menos 8 dá menos 16. Menos 16 mais 9, menos 16 mais 9, será que eu posso fazer direto? Você vai entender, internauta. Menos 16 mais 9 dá 7. Ou você poderia fazer assim também, olha. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Esse aqui. Você poderia fazê-lo o 9 positivo menos 8 dá 1. 1 positivo menos 8 dá menos 7. Então, existem vários caminhos para você trilhar. Tudo isso dividido por 0,2 ao quadrado dá 0,004. Aí está. Ora, para melhorar ou facilitar a nossa resolução, eu posso transformar esse denominador num número de potência de base 10. Como? Assim. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a... Quantas casas eu tenho após a vírgula? Não são 3? Então, elevado a menos 3. Aí sim. Então, força é igual a 108 dividido por 4. Dá igual a 27. Agora, repete-se a base. Quem é a base, né? 10 e 10. Repete-se a base. Deixa eu colocar... Repete-se a base. E subtrai os expoentes. Subtrai, mas veja só. Eu tenho em cima menos 7. Menos, porque é uma divisão. E embaixo está negativo. Menos 3. Então, fica menos 7, menos por menos, mais 3, o que vai dar igual a menos 4. Ou seja, menos 4. Posso parar por aqui? Não, eu tenho que parar no número em notação científica, que é posto entre 1 e 9. Então, isso aqui fica 1,7, já que eu andei uma vírgula elevado a 1. Vezes 10 elevado a menos 4. Mais uma vez,
estava 27, passou 2,7, desloquei uma casa, elevado a 1. E o 10 a menos 4, repeti aqui. Portanto, força é igual a 2,7 e repete a base e soma os expoentes. Possuo 1 e devo 4. Aqui está nossa resposta. Opa! Aqui está nossa resposta do item A. O item A ele pede qual é a intensidade da força elétrica entre Q1 e Q2, ok? Agora vamos resolver o item B. Com licença, gente. Vamos resolver o item B. O item B tem um outro conceito envolvido. Deixa-me colocar aqui. Letra A. O item B, ele precisa que a gente faça a leitura dele. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Dê pausa no vídeo, leia compassadamente e agora vamos retomar. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Você pode fazê-lo, tá bom? Veja só. O item D, nós queremos saber agora qual é a força elétrica depois de ele ter sido colocado em contato, depois que essas duas cargas elétricas foram postas em contato e separados por uma distância de 10 centímetros. Então, no nosso item B, deixa eu melhorar meu pincel. Nosso item B, nós iremos utilizar a mesma equação. Força é igual a constante vezes Q1 em módulo vezes Q2 em módulo dividido por D ao quadrado. Colocando mais uma vez. Opa. Então vamos lá. Força é igual a K. Qual o valor do K? Qual o valor do K? K vale 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q1. Q1 é... Deixe-me melhorar aqui, gente. Aqui. Vamos lá. Q1 vale 2 vezes 10 elevado a menos 8 e Q2 em módulo 6 vezes 10 elevado a menos 8. Ah, gente, agora, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu esqueci de da pergunta. O que é a pergunta? É qual o valor da força quando eles foram postos em contato. Então, se eles foram postos em contato, o valor das cargas já não é mais esse. Vamos fazer a correção? Qual seria o valor das cargas? Vamos colocá-los aqui. O valor das cargas, elas passam agora por essa equação que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vamos lá. A carga líquida é igual ao somatório de todas as cargas dividido por N, que é uma média aritmética das cargas. Ou seja, a nossa nova carga Q1 será igual a Q2, que será igual à média aritmética de Q1 mais Q2 dividido por 2. Logo, eu vou chamar esses dois aqui apenas de Q, que eles são iguais. Então, quem é Q1? Q1 é 2 vezes 10 elevado a menos 8. Mais, quem é Q2? É menos 6. Aqui não tem módulo, então não esqueça o sinal. Menos 8
dividido, como eu tenho duas cargas, por 2. Então, Q é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8, mais por menos dá menos 6 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 2. Logo, Q será igual a... Como é uma subtração, eu tenho que subtrair... Vou melhorar aqui meu pincel, gente. Eu tenho que subtrair esse termo deste, preservando as potências e os expoentes. Então, vamos lá. 2 menos 6 dá menos 4. Repete a base e o expoente, dividido por 2. Então, Q será igual a menos 4 dividido por 2 dá menos... Opa! Vamos colocar aqui, dá menos 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. Aqui está o valor das novas, novo valor das duas cargas. E este valor, gente, lembrando que elas agora estão postas e separadas por uma distância de 10 centímetros. Agora a gente já pode voltar à correção. Vamos lá. Aqui. Ou seja, o valor das duas cargas é negativo, mas como na equação nós temos um módulo, então ela fica positiva. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 8, porque elas são, após o contato, iguais. Então, dividido pela distância. E a distância agora, elas estão separadas por uma distância de 10 centímetros. Então, dividido por 10 em metro é 0,1 ao quadrado. Logo, a força será igual. Devemos multiplicar em cima. Quem? 9 vezes 2, que é 18. 18 vezes 2, que dá 36. Então, eu tenho 36, repete-se a base, agora é uma multiplicação, repete-se a base, soma os expoentes, nós já sabemos que em cima dá menos 7, ou seja, 9 menos 8 é 1, 1 menos 8 é menos 7. Dividido por 0,1 ao quadrado é 0,01. Então, a força é igual a 36 vezes 10 a menos 7, dividido, colocando em notação científica, 1 vezes 10 a menos 2. Logo, F será igual a... Deixe-me tirar isso aqui, para ganhar um pouquinho de espaço. 36 dividido por 1 é 36, repete a base, agora subtrai os expoentes, 7 menos, só que o denominador está negativo, então fica menos 7, mais por menos mais, então menos 7 mais 2 dá menos 5, então elevado a menos 5. Posso parar por aqui? Não, devo colocar no número decimal ou em notação científica, que é 3,6. Observação, não esqueça o sinal. Vezes 10 elevado a 1, porque 1, porque era 36, eu passou a ser a 3,6. E repete o outro, vezes 10. Deixa-me ficar próximo daqui. Vezes 10 elevado a menos 5. Logo, força é igual a 3,6 vezes 10, somos expoente. Só que está negativo esse, né? 1 menos 5 a menos 4 newton. Este é o valor da nova força. Então, deixe-me minimizar aqui a tela para a gente ter noção do todo. A questão... Vamos lá. Minimize. A questão fez duas perguntas.
A pergunta do item A é: qual é a intensidade da força elétrica entre essas cargas Q1 e Q2? Encontramos este valor. Encontramos este valor para o item A. E no item B, quer saber qual é o valor da nova força quando elas forem postas em contato e separado por uma distância de 10 centímetros. Então, fizemos aqui o cálculo. Quando elas foram postas em contato, o valor da carga líquida passou a ser menos 2 elevado vezes 10 elevado a menos 8. E separado por uma distância de 10 centímetros, o seu novo valor é 3,6 vezes 10 a menos 19. Bem, pessoal, é isso. Na nossa próxima aula, queremos continuar a partir da questão de número 5. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E obrigado por ter ficado até aqui. Até breve.